Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, porque ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos, porque tu estás conosco. Não temeremos porque a tua mão se estende. Tu és o Deus do braço forte, da mão forte, do braço estendido. Tu és aquele que nos toma pela mão e diz: não temas, porque eu te ajudo. E essa canção fala exatamente sobre isso, Senhor. Que em ti, que no poder da tua graça, nós estamos seguros. Obrigado, Senhor, por essa linda e maravilhosa mensagem. E agora continue a quebrantar o nosso coração, a falar conosco através da tua palavra. Aqui está mais um homem, Senhor, mas aqui está a tua única palavra. Por isso, Senhor, que a partir do teu Espírito, na vida deste homem e da tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Encha-o de ti. Dá-lhe intrepidez, coragem, agudeza de raciocínio e um coração sensível à tua voz. E a nós, ouvidos para que ouçamos o que tu tens. É a nossa oração, é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Não preciso nem dizer que é motivo de alegria estar aqui, né? Quero agradecer ao grupo de louvor, aos nossos queridos irmãos. E desejo que Deus abençoe a vida de cada um. Como o pastor Ricardo já introduziu no culto, né, a respeito do nosso primeiro domingo de Santa Ceia, né, enquanto melhor idade. E é bom vê-los de volta, né? Não fazem muito tempo que nos vemos, né, no ano passado, mas é bom vê-los de volta, é bom estarmos aqui, é bom estarmos reunidos na casa do Senhor. E é maravilhoso podermos louvá-lo, nos alegrarmos nele e sempre de novo adorá-lo, né? Sempre de novo renovarmos nossos votos ao Senhor, nossa confiança podemos depositar a ele. É pertinente na data de hoje, 8 de janeiro, né, de 2017. O ano se começa, o ano se inicia. Estamos aí diante de praticamente 350 e poucos dias de 2017. E eu quero trazer uma palavra pertinente a essa expectativa daquilo que virá, né? O que vai acontecer neste ano? O que pode nos sobrevir? Mas, na verdade, não é nem a questão do que poderá ocorrer, ou do que enfrentaremos, do que passaremos, mas sim de como iremos nos portar diante de tais acontecimentos. Como iremos enfrentar os nossos dias, como iremos passar nossos dias, como viveremos sem preocupação. Esse é o tema que eu trago hoje, como viver sem preocupação, né? Talvez você pense, mas é impossível viver sem preocupação, né? Todo santo dia nos preocupamos com coisas da vida, com situações adversas, com outras pessoas além de nós mesmos. Temos vários, milhares de motivos para nos preocupar. Mas a Bíblia nos ensina a vivermos sem preocupação. É possível, mediante a palavra de Deus, mediante a vontade de Deus. Eu quero observar com os irmãos um texto muito conhecido, peço que vocês abram, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 ao 34. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. E também já antecipo minha alegria
de estar à frente novamente junto à minha esposa no Ministério da Melhor Idade e digo a vocês que estou empolgado com este ano, né? Eu acredito que em Deus faremos proezas e acredito que será um ano de bênçãos, em nome de Jesus. Leamos a palavra de Deus, verso 25 do capítulo 6 de Mateus. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, mas que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema, ou o seu mal, né? Em outras traduções. Nós estamos diante de uma palavra exortadora, porém consoladora do Senhor Jesus, né? É como se Jesus fizesse um raio-x das preocupações dos seus discípulos e trouxesse uma nova expectativa, ou um novo paradigma para eles viverem a vida do reino. O Evangelho de Mateus é dividido em alguns discursos e alguns relatos, e nós temos aqui no Sermão da Montanha, que é a partir do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, em que este texto em que lemos se insere, nós temos o primeiro discurso do Senhor Jesus aos seus discípulos. E esse discurso está direcionado acerca do reino de Deus, muito diretamente a como viver no reino de Deus. É muito interessante observarmos que, após Jesus chamar os seus discípulos, a comunhão com Ele, e assim diretamente a comunhão com o Pai, Ele traz novos paradigmas de como viver essa nova vida. E é muito interessante como que Jesus, conhecendo os seus seguidores, e vendo neles a preocupação de como viveremos neste mundo agora, no reino de Deus, como agora, nós que fomos chamados da nossa vida, da nossa rotina de trabalho, né, de estudos, e agora estamos seguindo a Jesus, como que viveremos? E Jesus traz uma nova perspectiva, que é a perspectiva do reino. Como viver sem preocupação. E é isso que eu quero trazer para os irmãos. E para isso, respondendo a essa pergunta, como viver sem preocupação, eu quero observar no texto 7 dicas. 7 dicas que Jesus nos deixa. A primeira dica se encontra no versículo 25. Quando ele diz, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Aí ele vai dizer com relação à comida, com relação à vestimenta, com relação à bebida, né? Jesus, ele traz essa questão de que todos nós nos preocupamos com as coisas básicas da vida, né? Quantos de nós, quem de nós que não se preocupa naquilo que vamos comer, né? Eu imagino que muitos aqui talvez até já estejam preocupados com o almoço ou com a janta.
Isso é normal. Isso é o básico, né? Quantos de nós não estamos preocupados com aquilo que queremos comprar, né? Com projetos na vida, planos que vamos fazer? Jesus não está dizendo que não devemos dar atenção a essas coisas. Ele simplesmente está dizendo que não precisamos andar ansiosos nem preocupados com isso, né? Então, nessa primeira dica, no verso 25, eu entendo que nós precisamos procurar a ser e não se preocupar a ter. Entendo isso. A primeira dica é: procure ser e não se preocupe em ter. Jesus está propondo para os discípulos uma caminhada em que ele convida os discípulos a ser e não ter. Por quê? Porque nós sabemos, como Jesus falou no Evangelho também, acerca do reino de Deus, que o reino de Deus, ele não vem visivelmente, mas o reino de Deus, ele vem dentro de nós. Isso está lá em Lucas. E essa ideia indica de que a proposta do reino de Deus é nós vivemos diante de Deus, a vontade dele neste mundo. E isso não tem a ver com aquilo que adquirimos, com aquilo que compramos, com aquilo que obtemos, mas sim com o que nós somos, ou o que nós venhamos a ser. Os discípulos talvez estivessem preocupados, né? Alguns eram pescadores, outros trabalhavam para o governo da época, né? Eram coletores de impostos. Alguns faziam tendas, dentre tanto outros afazeres, assim como qualquer um de nós hoje. E quando são chamados e convocados a seguirem a Jesus, recebem logo de início essa ordem, esse chamado do Senhor, para viverem despreocupados, para confiarem mais no Senhor. O ter é apenas o complemento do ser, né? Porque eu acredito, e acho que os irmãos também pensam assim, que o ter é básico, né? É básico. Se formos analisar francamente, pode-se ser até supérfluo em vista da proposta de Jesus, que é ter uma vida voltada diante de Deus, ter uma vida voltada à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Então, o ter é passageiro, ele passa, mas o ser, que é o que Jesus propõe para nós, ele é eterno. Ele começa hoje, no aqui e agora, e nos encaminha para a eternidade. O reino de Deus está entre nós, disse Jesus. Ele começa aqui no coração, ele vem de dentro, ele vem no interior. E o reino de Deus, mais propriamente dito, foi revelado pelo próprio Jesus, né? Como o Rei da Glória, como leu o pastor Ricardo no início do culto. Então, olhando para Jesus, seguindo a Jesus, nós podemos viver uma vida despreocupada, sem preocupação. Em primeiro lugar, procurando ser e não se preocupando em ter. Os irmãos estão me acompanhando? Estão entendendo? No verso 26, nós temos a segunda dica de como viver sem preocupação, quando nós entendemos que devemos contemplar a criação e ver o cuidado de Deus. Note o que o versículo diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus simplesmente, utilizando de algo simples, que estava patente aos olhos dos discípulos, a própria natureza, a própria criação, está dizendo: por que vocês estão preocupados? Olha para a criação, olha as aves do céu, olha os animais, olha a fauna, olha a flora. Tudo está no controle de Deus. Ele cuida de tudo. Ele alimenta os animais. E aí ele traz uma palavrinha difícil que às vezes
E a gente entender, acaso não tendes muito mais valor do que eles? Quantos de nós que às vezes não pensamos, quem sou eu diante de Deus? Será que Deus me ama? Será que Deus se preocupa comigo? Quantos de nós, às vezes, diante das adversidades da vida, diante das tribulações, sofrimentos, alguma coisa que nos faz sofrer, nos perguntamos às vezes, será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus não se preocupa comigo? Será que Ele não cuida de mim? E Jesus está dizendo, olhe para as aves do céu. Elas não... Quando Jesus fala que as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, Jesus não está dizendo que elas não trabalham. Ele simplesmente está dizendo que, mesmo correndo atrás do seu sustento, porque as aves também vão atrás do alimento para os seus filhotes, não precisa nem dizer acerca de outros animais que nós sabemos que são predadores, caçadores, e nós sabemos que, se eu posso dizer assim, a fauna, né? Ela traz muitos ensinamentos acerca de animais que planejam como conseguir o seu alimento e tudo mais, mas se Deus não lhes permitir, se Deus não trouxer o alimento, se Deus não preparar, não vai ter. É muito simples isso. Eu peço que você abra comigo em Salmo 104, em que nós temos uma expressão muito clara acerca dessa providência de Deus na criação, e que pode nos esclarecer melhor isso, que Jesus diz aos discípulos. Salmo 104, a partir do verso 10, eu vou citar alguns versículos aqui, os irmãos me acompanhem, por favor. O verso 10, és tu, o salmista dizendo ao Senhor, és tu que fazes brotar nos vales nascentes, que correm entre as colinas. O verso 11, elas dão de beber a todos os animais do campo, ali os jumentos selvagens matam a sede. O verso 14, fazes crescer erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra ele tire o alimento. O verso 16, as árvores do Senhor estão satisfeitas, os cedros do Líbano que ele plantou. O verso 17, onde as aves se aninham, mas a casa da cegonha está nos cipestres. Os altos montes são refúgios para as cabras selvagens, assim como as rochas para os coelhos. O verso 21, os leões novos rugem pela presa. E olha o que diz o verso 21. E de Deus buscam seu sustento. O verso 27, todos esperam de ti, que lhes dê o sustento a seu tempo. Então o salmista está glorificando a Deus na criação, lembrando, né, e explanando que se Deus sustenta os jumentos, as cabras, as aves do céu, os animais aquáticos, enfim, toda a criação está no controle e no cuidado de Deus. Aí Jesus parece que traz isso à tona e fala para os discípulos, por que estão preocupados? É o Senhor quem cuida de vocês. Né? Trabalhem, né? A palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses 4,11, que nós devemos trabalhar, né? Paulo fala, trabalhe com as mãos para que tenham o que comer. Nós devemos trabalhar, devemos planejar, devemos sim ter expectativas, né? Correr atrás do sustento, mas sempre tendo a consciência e firme no nosso coração de que é Deus quem abre as portas, é Deus quem nos alimenta, é Deus quem nos sustenta. Talvez hoje é mais difícil viver essa realidade por conta de termos somos assalariados, né? Muitos de nós, a maioria de nós somos assalariados, alguns são autônomos, né? E talvez ficamos descansados demais no salarinho no final do mês. E às vezes até por conta disso nos desenfreamos em contas, né? Em dívidas, e nos esquecemos que se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, a
a saúde que Ele nos dá, a força que Ele nos dá, não poderíamos nem sequer trabalhar para termos um salário, né? Então eu gostaria que os irmãos me acompanhassem e pensassem que neste ano que se inicia, que muita coisa pode nos sobrevir, que nós não temos conhecimento, mas devemos nos preocupar com a nossa família, devemos nos preocupar conosco mesmo e planejar o futuro, né? A fim de nos precavermos daquilo que pode nos sobrevir, mas também a fim de administrarmos bem aquilo que Deus nos deu e aquilo que temos. E diga-se de passagem, de mais precioso que a nossa família. E por isso o Senhor Jesus, falando aos discípulos, fala com nós hoje também, que nós não devemos nos preocupar em ter, mas simplesmente em ser. Ser o que Deus quer, ser o que Jesus espera. Sermos filhos de Deus de fato, confiantes nele. Assumirmos essa postura de povo de Deus, inseridos no reino do Senhor, reino que não é reino deste mundo, né? Não é para as finalidades deste mundo, mas sim um reino eterno, que nos leva à comunhão com o Pai. A terceira dica de como viver sem preocupação, ela se encontra no versículo 27. Mateus 6, versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Palavra forte essa do Senhor, né? Quantos não estamos preocupados, às vezes, com o futuro? Ah, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? Nós não podemos prever o futuro, ainda que alguns tentem. Nem podemos antecipá-lo. Nós precisamos viver o hoje. E eu entendo neste verso 27 que a terceira dica é: entenda que o amanhã a Deus pertence. Primeiro nós vimos que não devemos pensar em ter, ao invés de nos preocupar em ser. Aliás, ao contrário, devemos ser ao invés de preocuparmos em ter. A segunda dica é: precisamos contemplar a natureza, a criação do Senhor e perceber que Ele cuida de nós. E a terceira dica é: entenda que o amanhã a Deus pertence, né? Nós não temos controle do amanhã. Nós somos limitados, somos falhos, somos fracos, frágeis, e estamos vulneráveis, né, a tantas coisas que podem nos prejudicar, né? Isso eu falo mais interiormente, enquanto emoções, né, enquanto pensamento, expectativa. Podemos nos frustrar com expectativas. Quantos de nós, e isso é viável e justo, fazemos planos, projetamos o futuro? Isso é correto, como já havia dito, para administrarmos bem a nossa vida, a nossa família, aquilo que temos, né? Mas às vezes podemos não atingir as expectativas que criamos hoje. Talvez muitos de nós poderemos chegar no final do ano e não termos colhido os frutos que esperávamos, e não termos realizado os sonhos que esperávamos, e não termos atingido as metas que esperávamos, que propomos agora. Assim como talvez já aconteceu em anos anteriores. Mas o que Jesus nos propõe e nos dá a dica é de entendermos que a Deus pertence o nosso futuro. Então depositemos a nossa confiança nele. Creamos que Ele está no controle. Somos extremamente necessitados do Senhor. Eu quero ler com os irmãos também Salmos 39. Abram por gentileza em Salmo 39, a partir do capítulo 4, no verso 7. Salmo 39, 4, diz assim: ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil.
Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Olha o verso 7 que diz: agora, Senhor, o que eu espero, minha esperança está em ti. A quem nós devemos recorrer, a quem nós devemos esperar, senão no Senhor? Né? Devemos depositar a nossa confiança total no Senhor Jesus. E é isso que Cristo propõe para os seus discípulos. Mas uma quarta dica de como vivermos sem preocupações é quando percebemos o valor que temos a Deus. Isso está lá no verso 28 a 30 de Mateus 6. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Perceba o valor que você tem diante de Deus. Assim como no verso 26, quando Jesus diz, olhai para as aves do céu, ele também diz, vós não tendes mais valor do que as aves. Agora ele usa outra metáfora, né? Do lírio dos campos, aliás, outro exemplo, e diz assim, se o lírio dos campos, ou a erva, né, ela cresce, ela fica frondosa, ela abre sua flor, ela fica cheirosa, enfim, digamos que apenas um dia ela tem a sua glória, e no outro dia ela é lançada ao forno para, seja qual for a intenção do homem, ou de quem a plantou, mas enfim, ela tem a sua glória, ela tem o seu momento, ela tem o seu cuidado, ela tem a sua prosperidade no devido tempo. E quem é que faz isso? É Deus. Quem é que manda a chuva para regar a planta? Deus. Quem é que manda o passarinho para ir lá e comer e tirar o bichinho? Quem é que manda o próprio ser humano para cuidar da planta? É Deus. E Jesus fala, vocês não têm mais valor do que Ele? Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Deus se preocupa conosco. E pode ter certeza que Ele cuida de você. Pode ter certeza que Ele planejou o seu futuro, ainda que você planeje. Pode ter a certeza que Ele está com você. Pode ter a certeza, sem duvidar, que Ele está no controle da sua vida e da sua família. E é isso que Jesus fala, descanse em mim, descanse no Senhor, confia que Ele está no cuidado da sua vida. Por que não lembrar de Salmo 23, 1, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós pertencemos a Ele. E podemos descansar de que Ele provê tudo o que precisamos. Jesus fala, no final do verso 30, ele usa uma expressão assim, quanto mais a vós, homens de pequena fé. A princípio parece pejorativo, né? Parece que Jesus faz um sarcasmo aqui, né? Seus descrentes, incrédulos, vocês não creem de fato. Mas eu creio que ele salienta que a nossa pequena fé, nessa nossa limitação, num grande Deus, pode fazer grandes coisas. O que nós precisamos é somente nessa nossa pequenez, nessa nossa limitação, nessa nossa fragilidade, homens de pequena fé, e crer, confiar no grande Deus. Ele está no controle. Uma quinta dica que o texto nos traz para vivermos sem preocupações está no verso 31 a 32, e e diz assim, entregue-se aos cuidados de Deus. A quinta dica é, entregue-se aos cuidados de Deus. O que diz o texto? Portanto,
não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. É interessante observarmos que Jesus usa praticamente 5 vezes a expressão ansiedade, ansioso ou preocupado, então inquieto. Essa palavra no original, miniminal, em grego, ela traz essa ideia de uma distração com qualquer coisa. Essa ideia, assim, bem assim, digamos, expressada para a gente entender. Essa palavra no grego ela pode ser traduzida como ansioso, preocupado, inquieto, e assim nós vemos na distribuição dela aqui nos textos, mas ela traz essa expressão, distraído com alguma coisa. É interessante, se observarmos num todo, que Jesus ele vai propor nos versos adiante, e nós veremos isso, que há uma essência para nós enquanto filhos de Deus, há um alvo, um objetivo maior enquanto filhos de Deus do que aquilo que muitas vezes nos prendemos distraídos na busca das coisas pequenas da vida. Né? Jesus nos dá um norte, uma nova expectativa, um foco. E Jesus lembra-lhes de novo nesses versos sobre a ansiedade. Por que estáis ansiosos pelas coisas básicas da vida? Nós precisamos nos entregar à providência de Deus. Né? E essa é uma palavrinha tão gostosa. Eu gosto de lembrar disso, eu gosto de pensar nisso. Deus é providente. Né? Ele cuida de nós. Sabe o que é providência? É Deus te dar aquilo que você não merece. É Deus cuidar de você e te dar aquilo que você necessita. Mesmo sem você saber como virá ou como acontecerá. É simples. Deus cuida de nós. Deus nos conhece, nos ama e cuida de fato de nós. Por isso nós precisamos confiar mais nele. Né? E não podemos nos distrair com uma confiança falsa em nós mesmos ou até mesmo nas coisas do mundo. Né? Às vezes confiamos no nosso trabalho, confiamos no nosso salário, confiamos na previdência, confiamos que, diga-se por passagem, está em crise. Né? Confiamos muitas vezes no governo, embora mais o criticamos. Né? Confiamos nas pessoas. E o que Jesus está dizendo, antes de qualquer coisa, acima de tudo, confiem em Deus. Confiem no Senhor. Porque Ele é seu Criador, Ele vos chamou e é Ele quem traz o reino a vocês. É Ele quem insere vocês nesse reino, nessa nova caminhada. Uma sexta dica que o texto nos traz acerca de como vivermos sem compromisso: priorize a vontade, o propósito e a comunhão com Deus. Lá no verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É tão simples a mensagem do Senhor, e Ele simplesmente diz a nós, em primeiro lugar, essa expressão diz o quê? Antes de tudo e acima de tudo, busquem a Deus, pensem em Deus, clamem a Deus, confiem em Deus. Né? Estejam no propósito que Deus quer, estejam na vontade que Deus quer, busquem conhecê-lo. É isso que Jesus está falando. Não tem como caminharmos, vivermos no reino de Deus sem conhecer o Deus deste reino. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos esforçar para buscar a Deus, dia após dia. E não simplesmente buscar a Deus a fim de que Ele nos dê alguma coisa, mas sim buscar a Deus pelo que Ele é. Aliás, buscar a Deus pelo que Ele já fez em nossas vidas.
buscar a Deus pelo que Ele já nos deu. E isso é gratidão. Então nós precisamos priorizar essa busca a Deus. Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas, ou qualquer outra coisa que necessitamos, nos será dado. Deus em primeiro plano, sempre. Quando nos distraímos e nos distanciamos de Deus, nós sofremos, passamos a ansiedade e a preocupação. Quando perdemos Deus de foco, nós caímos em ansiedade. Quando perdemos a vontade de Deus, os propósitos de Deus, o caminho de Deus, o reino de Deus de foco, nós então nos preocupamos. À toa. Porque Ele está no controle. É só olharmos para Ele, é só termos o foco correto. E talvez fique-nos a dúvida do que seria o reino de Deus. Jesus fala, assim como eu já havia dito, no capítulo 17, verso 20 e 21, de Lucas, que o reino de Deus, ele não vem de forma visível, mas ele está entre nós, ou ele está dentro de nós. Né? E como ele salienta também no início do discurso em Mateus 5, acerca da bem-aventurança, quando ele fala dos mansos, humildes, dos pacificadores, não é? Daqueles que choram pela justiça de Deus, Jesus está dizendo que o reino de Deus consiste numa vida voltada aos propósitos e planos de Deus, não é às coisas do mundo, a fim de que o reino de Deus se estabeleça cada vez mais, através de nós. O apóstolo Paulo, também em Romanos 14, 17, ele diz que o reino de Deus consiste em alegria no Espírito Santo, em justiça e paz, não em comida e bebida, que é o que os discípulos diante de Jesus estavam preocupados. O que beberemos, o que comeremos, o que vestiremos? Não. É paz, justiça, é alegria no Espírito Santo. Paulo também fala em 1 Coríntios 14, 20, que o reino de Deus consiste em poder. Então é simples, irmãos, buscarmos a Deus em primeiro lugar. Estamos em sua presença, adorá-lo, amá-lo, servi-lo. Esse é o convite, essa é a dica de Jesus, para não nos preocuparmos. E a sétima dica para encerrarmos, está no versículo 34, quando diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. A sétima dica que o Senhor Jesus nos dá é: viva cada dia como se fosse o último dia. Viva o hoje. Deus está no controle de nossas vidas. Ele tem toda a nossa história em suas mãos. Então nós só precisamos descansar diante dele. Eu quero só ler um poema para encerrar acerca dessa entrega. Eu não sei o autor, eu achei na internet, mas achei muito pertinente. Preste muita atenção. Reunida a multidão que o ouvia atenta, Jesus nos vê e radicalmente nos orienta, com uma questão que incomoda e alenta. O ser não é mais do que aquilo que o alimenta? O corpo não é mais que a sua vestimenta? A vida não é mais que a água que a dessedenta? Quem a sua história um segundo sequer suplementa? Reunida a multidão, que o olhava toda atenta, Jesus nos contempla e com força nos apresenta o convite para olhar o meio que nos ambienta. A ave não guarda, mas Deus a sustenta. A flor não corre, mas Deus a beleza não aumenta. Como faz com todo aquele cuja busca se assenta na confiança que a ave voando experimenta, e no esplendor que a flor, crescendo, ornamenta. Parte também da multidão que a ansiedade atormenta, faço a oração que toda a minha vontade intenta. Senhor, livra-me do medo que me persegue e tenta. Esta dor de não se ter, que me esgota e mais me adoenta. O que quero mesmo é ser parte do reino que contenta
numa entrega que em mim a tua imagem sacramenta. E assim eu encerro essa ministração e digo aos irmãos, vamos seguir avante, confiando em Deus, buscando a Deus e crermos que Ele está no controle de nossas vidas. Por isso não há motivo para nos preocupar. Amém? Glória a Deus.